Olá pessoal da turma de topografia, tudo jóia? Eu resolvi gravar essa videoaula para auxiliá-los no cálculo, né, da planilha de coordenadas do levantamento planimétrico, ok? Então nós vimos em sala de aula, começamos a ver, né, como que faz os cálculos, né, com base nas observações de campo, certo? Então passamos por isso aqui, né? Isso aqui é a tabela, né, a planilha de campo que, que nós vimos. Então nessa planilha de campo temos que anotar aqui, né, a estação. Então estação, vou colocar aqui estação 1, o ré é o ponto, né, que eu zerei o equipamento. Vamos imaginar que seja no ponto anterior, ponto 3, e avante é o ponto que eu estou visualizando, né, ponto 2. E aqui eu anoto sempre o ângulo horizontal, né, o ângulo vertical e os fios estadimétricos, se estivermos trabalhando com o teodolito. Então isso aí vocês já devem estar cientes de como realizar. Vimos também como que nós realizamos esse levantamento, né? Tem um levantamento, pode ser feito por triangulação, por irradiação, interseção ou por poligonação, que é o mais utilizado, né, no meio profissional. E é o que nós realizamos também nas aulas práticas e que vai ser tema do trabalho final de vocês também, ok? Então, basicamente, seria vamos trabalhar com o caminhamento. Então, isso aí nós vimos na aula também. Aqui é como, né, nós dividimos a área em uma poligonal fechada, porque eu consigo, né, calcular o meu erro angular e o meu erro linear e distribuir assim esses erros, né, fazendo com que eu consiga estimar se esse meu levantamento ele está de acordo, né, se ele foi feito de forma correta ou não, se eu tenho que refazê-lo novamente, ok? Então seria isso aí que a gente já tinha visto em sala de aula. Então nós vamos trabalhar com essa poligonal fechada, né? A classificação dela nós vimos, eu falei com vocês, né? Então leiam a NBR, né, 13133 de 94. Eu deixei lá no Classroom para vocês. Então ela classifica as poligonais, né, os levantamentos de acordo com o tipo de trabalho e a precisão. Então temos lá poligonais do tipo classe, né, que nós vimos 1P, 2P, né, 3P, 4P, que é a que nós vamos trabalhar e é que vocês também vão trabalhar no trabalho final, e 5P. Então isso aqui vai influenciar no que? Na hora de calcular a tolerância angular e a tolerância linear, certo? Então nós temos aqui o nosso desenho, né? Foram uma poligonal de 6 lados, né? Então temos 6 arestas, né? Então a estação, o teodolito, ele foi estacionado aqui, ó, né? Ele foi estacionado em cada ponto desse, né? Em cada estação. Então começou aqui pelo 0, né? Ponto 0, e foi ponto 1, ponto 2 e assim por diante, né? Num caminhamento, né? No caminhamento no sentido aqui horário, ok? Por que no sentido horário? Porque eu zero na minha ré, no meu ponto anterior. Então, ó, eu zerei aqui e estou fazendo a visada aqui, né?
Então, se eu zero o meu equipamento aqui na ré e faço a visada na avante, eu vou formar o quê? Esse ângulo interno, né, que está no sentido horário, certo? Então, por isso que eu falo que está no caminhamento no sentido horário. Vimos também que o primeiro passo para fazer esse levantamento seria o quê? Né? Seria trabalharmos com trabalharmos. Então, vou apagar aqui. Então, o primeiro passo é trabalharmos com o norte, né? Encontrarmos o norte, né? E calcularmos o azimuth, o nosso azimuth original, né? Como que eu faço isso? Então, bem simples, né? Mostrei para vocês também, né? Eu localizo o meu norte. Então, vamos imaginar aqui, ó, que o norte esteja para cá, né? Então, com a bússola, no meu norte magnético está para cá. O que eu faço? Eu zero o meu aparelho no norte e qual que é o meu próximo ponto, a minha avante, ó? Eu estou fazendo azimuth de quê? De 0 para ponto 1. Então, esse azimuth eu zero aqui no norte e percorro, né, até o meu alinhamento. Então, esse ângulo formado é o azimuth. Então, azimuth, sempre lembrando, é o que? Aquele ângulo, né, formado, um ângulo formado entre entre dois pontos, que sai sempre do norte no sentido horário, né, e varia de 0 a 360 graus. Então, esse azimuth ele é importante para que eu possa transferir, né, calcular os outros azimuth, né, de cada ponto. Então, por exemplo, aqui esse ponto aqui vai ter um azimuth, né? Esse aqui também vai ter um outro azimuth. Então, ó, esse aqui eu vou ter um outro azimuth. Aqui também e aqui também. Como assim, ó? O azimuth de 1 para o 2 vai ser o quê? Aqui sempre o norte, né? Vai ser o ângulo que sai, que vai até o norte. Azimuth de 2 para 3, a mesma coisa, ó. O ângulo que sai e vai até o caminhamento. Azimuth de 3, né? De 3 para 4, a mesma coisa. De 4 para 5 e de 5 para o quê? Para o ponto 0. Então eu consigo estimar esses azimuths com base no meu azimuth inicial, certo? Então, o azimuth inicial, só para vocês lembrarem, né? É o que? Ele é lido no campo. Então, esses dados em azul aqui são dados que eu tenho que ler no campo, ok? Então, esse dado aqui, ó, a distância, se eu estiver trabalhando com estação total, ela já me dá cálculo direto. Se eu estiver trabalhando com teodolito, eu tenho que anotar o quê? Os fios estadimétricos, ângulo vertical, com aquela fórmula eu encontro as distâncias, ok? Para depois eu colocar aqui nessa planilha. Então, todos esses dados aqui, eles são lidos no campo. Então, vamos lá. Aqui, só lembrando para vocês, né, que ó, vocês vão ter que posicionar, né, ó, para fazer a leitura dos ângulos horizontais, né, dos ângulos horizontais. Eu faço com que esse instrumento chama aqui a baliza, tá, pessoal? Então essa baliza aqui eu vou mirar meu fio, né, vertical, né, esse fio aqui, ó. Tá vendo? Ele tá passando exatamente, né? Ele tá passando
exatamente no meio, bem na ponta da baliza, para eu ter uma precisão maior e um erro menor, né? O erro angular menor, certo? Então é só relembrando vocês aqui. Então eu peço que vocês assistam essa aula para nossa aula, né? De quinta-feira, vocês não terem, tirarem somente as dúvidas, ok? E já treinarem também a realização dos exercícios. Então aqui são os passos, né? O passo a passo de cada uma do nosso, né? Do nosso levantamento. Então eu preciso calcular o fechamento angular, os azimutes, as coordenadas relativas, né? Não corrigidas, o fechamento linear, as coordenadas corrigidas e, por fim, as coordenadas absolutas, ok? Então vamos lá. Prosseguindo, isso aqui tudo a gente viu em aula. Então, para quem perdeu a aula, né? Por favor, refaça, assistam essa aula para vocês não terem dúvidas depois. Então, o primeiro passo é calcular o erro, ou calcular o fechamento angular. Dentro do fechamento angular, eu calculo o meu erro angular, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Né? Eu tenho que vir aqui, ó, eu vou ter que somar os meus ângulos, né? Somar os meus ângulos internos e ver se a somatória coincide com a somatória prevista, né? Qual que é a somatória prevista? Então, ó, o fechamento na angular, ó, se eu estou trabalhando com ângulos internos, é essa fórmula aqui, ó. 180 graus vezes n menos 2, onde n é o que? É o número de pontos, né? Número de estações ou número de estações ou número de lados, né? Número de vértices da poligonal, ok? Se eu trabalho com ângulos externos, eu somo em vez de diminuir. Então, como a gente está trabalhando com ângulos internos, vamos ter que fazer o quê? Somar todos esses ângulos aqui. Então, temos lá, né? Calcular aqui o erro angular, né? O cálculo do erro angular. Eu vou ter que fazer o quê? O somatório dos ângulos, né? Dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. Então, eu tenho o quê? 180. 6 lados, né? N, 6 lados, então 6 menos 2. Vai ter que dar 720 graus. Certo? Depois eu vou somar o quê? Eu vou somar os ângulos horizontais medidos no campo, né? Os ângulos horizontais medidos no campo. Então, como que eu faço a somatória? Então, eu vou lá na tabela, né? E faço a somatória na calculadora de cada ângulo aqui, a somatória de todos esses ângulos aqui, certo? Então, somatória de 62 graus, 35 minutos e 20 segundos, mais 230 graus e assim por diante, ok? Então, se eu for somar aqui, ó, essa somatória, ela vai dar 720 graus, 0 minutos e 30 segundos. Ok, pessoal? Então, ó, eu constato que eu vou comparar, ó, qual que vai ser o meu erro, né? Qual que vai ser o meu erro? Então, o erro vai ser o quê? Eu vou pegar os 720 graus, né?
0 minuto e 30 segundos e subtrair pela o meu, que seria o meu esperado, né? A somatória dos ângulos internos. Então eu tenho um erro aqui, pessoal, de 0, né? Mais, né? 0 grau, 0 minutos e 30 segundos. Então o meu erro foi de quê? 30 segundos por excesso, né? Então eu errei, eu errei 30 segundos a mais, eu passei 30 segundos a mais, certo? Então com isso eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que distribuir, né? Depois eu vou ter que distribuir esse erro, né? Mas antes disso, o que eu faço? Vou ter que calcular a tolerância angular, né? Então, eu vou calcular a tolerância e vou ver se o meu erro ele está maior ou menor que a minha tolerância, correto? Se ele tiver maior, eu vou ter que refazer o levantamento. Então é assim que a gente trabalha. Então vamos lá calcular, né, fazer, né? Então a nossa letra B aqui, né, que é a tolerância angular. Então a tolerância angular ela é dada pela fórmula, né? Tolerância angular B raiz de N, onde que B vai depender do tipo da classe da poligonal, né? Da classe da poligonal. Então, por exemplo, quanto menor a classe, né? Classe 1P, depois classe 2P, né? Menor vai ser esse valor de B. Então, quanto maior a classe, né? Vamos dizer assim, uma classe não tão rigorosa, maior vai ser esse valor de B. Então, para a classe 4P, o valor de B é igual a 40 segundos, certo? Então aqui é fácil, eu substituo aqui, ó, 40 segundos, raiz de N. N é o quê? 6, né? Eu vou ter, então, uma tolerância de 1 minuto e 38 segundos. Então, agora é fácil, eu venho e comparo, né? Se o meu erro, então, ó, o meu erro foi de quanto? Meu erro calculado, né? Foi de 30 segundos. Então, meu erro ele foi menor que a minha tolerância. Foi menor que a minha tolerância de quanto? 1 minuto e 38 segundos. Quer dizer o quê? Que eu tive ainda uma margem aí de mais de 1 minuto no meu levantamento. Então, o meu levantamento está ok. Eu posso prosseguir com os cálculos, certo? Então vamos lá. Então, prosseguindo com o cálculo, o que eu vou fazer agora? Eu vou distribuir esse erro, né? Distribuir o erro angular. Como que eu faço isso? Muito simples, né? Eu vou pegar aqui, ó. Se passou 30 segundos, né? Então, o que eu vou fazer? Né? A minha correção será o quê? Eu vou pegar o erro angular
e vou dividir pelo número de lados da minha poligonal. Número de lados da poligonal. Então eu tenho que, né, 30 segundos dividido por 6, perdão, né, que eu tenho 6 lados, eu vou ter uma correção de 5 segundos para cada lado. Muita atenção aqui agora, porque vocês vão fazer o seguinte, né? Então, na sua tabela aqui, ó, a minha correção foi de 5 segundos para cada lado. Se eu passei, né, o meu erro foi por excesso, o que eu tenho que fazer? Diminuir, né, 5 segundos de cada lado. Se o meu erro fosse por falta, eu teria que somar. Então, ó, eu vou diminuir. Então, eu vou pegar 62, 35 minutos e 20 segundos, menos 5 segundos. Eu completo aqui, ó. Né, diminuo, eu coloco aqui. Vou sempre diminuindo aqui 5 segundos. Aqui vai ficar 25 segundos, né? Aqui 35. Só diminuir na última casa aqui, né? E assim por diante, que a somatória tem que dar os 720 graus. Ok? Então, na nossa aula, né, nós paramos aqui. Eu comecei a falar do cálculo de azimuth. Então, vou dividir a aula em partes para facilitar para vocês. Ok? Então, até daqui a pouco para a nossa próxima, para continuação dos nossos cálculos.